Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das pregações, da doutrina e dos ensinamentos da Palavra de Deus pelo próprio Mestre Jesus Cristo, que pregou para os seus discípulos, para os seus seguidores, e ensinando o caminho através de parábolas e vários exemplos, fez prodígios e maravilhas, conforme relatava no livro de Isaías as profecias de Jesus, a qual, quando ele viesse, ia se realizar. E tudo aconteceu conforme estava escrito em Isaías e Ageu, e assim foi. Portanto, observe bem a palavra de Jesus Cristo, as suas doutrinas, seu plano, seu projeto, e assim você vai ser incluso no plano de Deus e vai ter garantia de vida eterna nas mansões celestiais que está preparado para os santos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Alcance global. Alcance global, a missão não se limita a uma área geográfica, mas abrange todas as nações. Isso pode envolver apoio a missões culturais ou engajamento pessoal em esforços missionários. O compromisso com a grande comissão é impulsionado pelo amor a Deus e o amor ao próximo, e pela compreensão da vida eterna em jogo, como Paulo expressa em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor a Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram e ele morreu por todos, para aquele que vive já não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Os herdeiros do rei não guardam a sua fé para si mesmo, mas buscam ativamente compartilhá-las com outros. Sejam através de palavras ou ações, eles entendem que foram abençoados para serem uma bênção, assim como Deus prometeu a Abraão: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, conforme está escrito em Gênesis 12:3. Este compromisso com a missão não é opcional para os seguidores de Cristo, mas uma parte integral da sua identidade e chamado. Assim como Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz deste mundo, conforme está escrito em Mateus 5, 13 e 14. Os herdeiros do reino levam a sério esta responsabilidade de influenciar o mundo ao seu redor com o Evangelho de Cristo. Jesus ensinou a importância da humildade em várias ocasiões. Na parábola do fariseu e do publicano, conforme está escrito em Lucas 18, 19, ele ilustra que como a humildade e não a justiça própria é o que agrada a Deus. O publicano humildemente reconheceu a sua necessidade de misericórdia, foi justificado, enquanto o fariseu orgulhoso não o foi. A humildade cristã começa reconhecendo que tudo que temos ou somos não é nosso, mas pertence a Deus. Vem de Deus. Como Paulo pergunta retoricamente: quem torna você diferente de qualquer uma outra pessoa? O que você tem que não foi recebido? E se o recebeu, por que se orgulha?
como se assim não fosse, conforme está escrito em 1 Coríntios 4:7. Esta humildade se manifesta numa atitude de gratidão pela graça de Deus. Os herdeiros do reino não se gabam de suas realizações espirituais ou de suas justiças, mas reconhecem que são salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo, como Paulo declara: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme está escrito em Efésios 2, versículo 8 e 9. A humildade também se expressa no relacionamento com os outros, conforme Pedro exortava: sejam todos humildes um para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Esta humildade leva a uma atitude de serviço e de consideração pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme está escrito no Evangelho de São Marcos 10 e versículo 45. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, ouvindo a palavra do Senhor direitinho, os conselhos bem explicados, bem narrado, bem colocado, dificilmente a pessoa não sente alegria, emoção, admiração e quer se aprofundar na história, no ensinamento e quer fazer parte desse reino. Quando eu conheci a palavra de Deus pela primeira vez, foi assim. Abri a Bíblia, posso até falar que foi por acaso, e fui lendo. E logo quando eu descobri um versículo que é muito falado no meio do povo crente, eu avistei pela primeira vez. Para mim foi um impacto. Quando eu abri a Bíblia e li da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, se não pereças, mas tenha a vida eterna. E fui lendo e fui me aprofundando, porque o assunto me interessou, saber quem era Deus e quem era o seu Filho, e o porquê de dar o seu Filho para a salvação da humanidade perdida. E isso foi me impactando, foi havendo uma mudança, uma transformação na minha mente, que foi descendo ao meu coração, e a palavra, como uma semente, foi germinando dentro de mim e nascendo uma fé, uma admiração, uma vontade de me aproximar cada vez mais de Deus através das suas palavras, da sua história, querer conhecer, querer saber como ele é, de onde veio, quem o criou, quem o educou e ensinou daquela forma. Confesso que não foi fácil. Precisei de ajuda de pessoas que conheciam o Evangelho e que tinham intimidade e experiência com Deus. Aí, depois disso, a minha mente foi se abrindo. Quando eu ouvi o hino 15 da harpa cristã, que diz da seguinte maneira: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre e pecador. Isso mexeu muito comigo. Isso eu senti que falava comigo e que essa pessoa, esse pobre pecador, era eu. Portanto, cheguei-me aos pés de Jesus, reconheci os meus erros, minhas falhas, minhas culpas, e ele não perguntou a minha história e quem era eu e o que havia acontecido. Ele apenas de braços abertos me aceitou e hoje eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Isso daí me chamou a atenção. Quanto tempo eu perdi longe do Salvador? E depois que o conheci, não consigo mais viver sem essa proteção, sem esse conselheiro, sem esse educador, sem esse protetor, esse governo. É fundamental que você conheça, que você se aproxime de Deus, que você leia a Bíblia, que quando você começar a ler a Bíblia, você vai sentir uma diferença dos outros livros que você já tem lido, que o autor daquele livro, ele está contando história da sua vida, e muitas delas você não sabe que é fato real, e você vai lendo e vai descobrindo, mas quando você lê a Bíblia, você percebe que aquele autor, ele apenas não escreveu uma história do passado, mas ele está falando diretamente com você, está te esclarecendo, é como se estivesse te aconselhando e te apontando um futuro e uma vida garantida eternamente com ele. Portanto, leia a Bíblia e procure aceitar a Jesus como seu Salvador para você ter garantia de vida eterna. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!